Vamos abrir primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Ô pastor, daqui a pouco botar um papel ali. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Amém, gente? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Versículo 10 diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Você vê que o ser humano ele é movido por uma voz. Aqui nós entendemos que não existe vontade própria. A verdade toda é essa. Quando a pessoa ela deixa de obedecer à voz de Deus para seguir os seus interesses, acabou a vontade própria. Porque o que mais tem no mundo aí são vozes. E aqui diz que há um significado. Todas elas estarão te conduzindo a um lugar. Só que as vozes do mundo, elas contrariam e combatem a palavra de Deus. Um exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos mais de 7 bilhões de habitantes aqui na Terra, e mais de 6 bilhões não estão nem aí para essa voz. E na maioria desses 6 bilhões de habitantes, tem gente caridosa, tem gente com coração aparentemente bom, pessoas que querem promover o bem-estar, pessoas que zelam pela saúde do planeta. A gente vê aí os naturalistas, os ambientalistas, né? Ambientalistas, melhor dizendo, que lutam. Mas essa voz não é de Deus, ela não vem de Deus, mas as pessoas seguem. Jesus diz que ele é o caminho, mas se ele é o caminho, por que mais de 6 bilhões, gente, é muita gente desse planeta, não estão nem aí para ele? Então, se eu não dou ouvido à voz de Deus, automaticamente eu sou guiado por uma outra voz. Um exemplo, né? A pessoa, quando ela vai casar, se dentro dela não houver uma definição, ela não casa. Ou então ela vai para um casamento sem saber se vai dar certo. Por quê? Porque ela está sendo movida, direcionada por uma sugestão, por alguém. E às vezes é a própria mãe, o próprio pai, os amigos. Você vê que se a pessoa não tomar cuidado, ela vira marionete.
ela é teleguiada, mas ela acha isso natural. Mas, pastor, onde fica a minha vontade e os meus interesses? Bem, se não estiver de acordo com a voz de Deus, está de acordo com as vozes deste mundo. A Bíblia diz, né, que devemos ser fiel a Deus nos dízimos. Nós entendemos que até dentro da própria casa de Deus, se você não tiver cuidado, você vai ouvir uma voz para você não ser fiel a Deus, dentro da própria casa de Deus. Quando a Bíblia fala de oferta, se a pessoa ela não estiver focada, ela vai dar ouvido aos seus interesses, a uma voz que combate a voz de Deus. Por isso que diz, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem o que significa. Então, a voz que você der crédito vai estar te guiando a algum lugar. É aquela história, o que você plantar, tu vai colher. A verdade toda é essa. Se você não der ouvido à voz de Deus, você vai estar sendo guiado por uma outra voz, para agradar os familiares, para agradar a sociedade, para agradar o círculo de amizade. Quantas são as pessoas que deixam de serem elas mesmas para agradarem alguém? Então ela está sendo o quê? Condicionada, guiada. Você vê que não tem meio termo. Ou você está do lado de Deus, ou você automaticamente já é oposição a Deus. Isso é muito forte, gente. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso estar na igreja para ter comunhão com Deus. Bem, ela já está dando ouvido a uma outra voz que não é, mas ela acha isso o quê? Normal. E você vê que essa voz ilude ela, porque ela a princípio acha que está bem com Deus, quando na verdade ela está distante de Deus. Um exemplo, no seu ciclo de amizade, o que você anda ouvindo? Você está aqui na casa de Deus, você está aqui buscando a Deus. Na hora que a sua fé é confrontada, o que você faz? Quando você planta no coração assim, eu vou fazer esse curso, eu vou ser empresário, você não tem um centavo, mas você entendeu que Deus é contigo, a tua vida vai andar. Você ouve até essa voz dentro de você, vou arrebentar. A minha história vai mudar a partir de hoje. Mas se você não tiver cuidado, aqui dentro, você vai dar ouvido a outra voz. Não é bem assim. Não é por aí. Esse pastor é muito radical. Ele é terrorista. Então você vê, você deixa de ouvir a voz que vem de Deus para dar ouvido a uma outra voz. Aí as pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas por que a minha vida não anda? Mas a quem você tem dado crédito? Um exemplo da própria dona Eva, lá com o seu Adão, né? Deus tinha falado, come tudo, toque em tudo, mas aqui não. Um exemplo, faz de conta que aqui é a cruz. Aqui tu não toca. Aí chega o diabo. Não é bem assim não. Pode tocar. Ele pediu para você não tocar, porque se você tocar nesse fruto, você vai ser como ele. O que a Eva fez? Quem conhece a parte, nem que seja de filme aí, fez o que não era devido. E ela acabou colhendo o que ela... A Bíblia manda você lutar, a Bíblia manda você não temer. E o que você faz? Entrega os pontos? Desiste? Então você já foi guiado por uma voz do mundo. E existem várias vozes. E essas vozes vêm para te distanciar de Deus.
Essas vozes, ela vem para que você não veja Deus. Aliás, o que mais tem dentro das igrejas evangélicas é gente sem ver Deus. E gente que às vezes foi nascida dentro de um berço evangélico. Está com 70 anos, 80, e não viram Deus. Pastor, mas nasceram. Mas na hora de agir, na hora de praticar, na hora de fazer, ela era guiada. Um exemplo. Deus diz que todos nós estamos curados. Está na palavra dele isso. Nós estamos curados. Aí você vai no médico. Está lá o exame. Câncer, AIDS, artrite, mioma. E o negócio está lá. E o negócio está lá. Aí você vai dar ouvido a quem? Não, mas o doutor... mas você vai dar ouvido a quem? A Bíblia diz que você está curado. O exame está dizendo que você tem uma enfermidade. Quem é que vai prevalecer? Você vê que as vozes do mundo, ela tem um sentido. Esse pastor não está na minha pele, ele não passa o que eu estou passando, ele não sabe o que eu estou sentindo. Mas a voz de Deus diz que você está curado. A voz de Deus diz que Jesus pagou um preço para que a maldição da lei não tivesse poder sobre nossas vidas e verdadeiramente fôssemos livres. Essa é a voz de Deus. Mas você está no encruzilhado. Mas mais inclinado para dar ouvido às vozes do mundo do que a voz de Deus. Porque a função das vozes desse mundo é combaterem a palavra de Deus. É de roubarem a sua fé. É de plantar um impasse dentro do coração daqueles que estão dentro da casa de Deus. Mas eu estou sentindo, meu casamento está de água abaixo. Deus me livre. Bem, você está dando ouvido a quem mesmo, hein? O mundo está falando. Você vê que a pessoa ainda é inclinada a ouvir mais ao mundo do que o próprio Deus. E a pessoa começa a ir à bancarrota, a ter uma vida de declínio por não confiar na voz de Deus. A voz de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Mas a pessoa quer milagre, quer passe de mágica, ela não quer nem milagre, quer passe de mágica. Ela quer que as coisas aconteçam. Ela está a vida toda tomando bordoada. Ela quer que a coisa aconteça do agora por agora. Com Deus não é assim que funciona. Ele até cura na hora, ele até liberta na hora, mas tem questões que vai depender mais da gente do que do próprio Deus, que é a convicção, que é a certeza. Então o mundo tem a sua voz, e a voz do mundo, ela combate os interesses de Deus. Esse propósito da Santa Ceia das riquezas de Deus, está aqui Deus falando: riquezas e honra estão contigo, estão comigo, é o que está escrito na passagem. Riquezas e honra estão comigo, bem-durados e justiça. Aí a pessoa olha para o contra-cheque, olha para a casa onde ela mora, olha para o guarda-roupa dela. A Bíblia diz que riqueza e honra está com ela. Olha para as contas a pagar. Ela olha para as dívidas que estão lá estendidas na mesa, ou até no chão. Pastor, a mesa não tem nem mais lugar para colocar a conta. Já colocam no chão, porque o negócio lá está feio. Mas a Bíblia diz, a voz de Deus diz que riqueza e honra está contigo, não dívida. Em momento algum tem isso na Bíblia. Não fracasso, não miséria. Mas o mundo diz que
você não tem mais jeito. E você nunca vai ser alguém na vida. Às vezes você ouve isso da sua própria mãe. Deus me livre. Mas da própria família. Você não nasceu para nada. Você nasceu para dar mole para os outros. A voz do mundo aí. E essa voz, se você abraça ela, ela vai te conduzir a um lugar. Só não vai te conduzir a Deus. Aí na palavra de Deus diz lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí qualquer pé de vento a pessoa vira as costas para Deus. Por quê? Porque ela se tornou, me perdoe o que eu vou dizer, mas para você acordar, uma marionete do mundo. Ela está no mundo para bater palma para maluco dançar, para prestar conta da sua vida aos que estão ao redor. Só que ela esquece que ela é influenciada e direcionada por aqueles que não querem o bem dela. Porque se eu não dou ouvido à voz de Deus, alguém vai me conduzir. Você pode ter certeza disso. Olha que coisa séria aqui agora. 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei o que, gente? Bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Olha que coisa séria. Se eu nego a minha fé, se eu entro em parafuso, se a pessoa me coloca na parede e eu fico quieto, para Deus eu sou cruel. Para Deus eu sou malvado. Eu sou bárbaro. Porque se eu dou crédito à voz do mundo, para Deus eu sou malvado. Porque eu deixei de dar crédito a Ele para seguir um comedor de angu e feijão a Ele. Um outro mortal como a mim. Eu deixei de dar crédito à voz dele para seguir uma procissão. Para seguir procissão. É o que acaba acontecendo. Porque se eu não sou conduzido pelo Espírito de Deus, alguém vai me conduzir. Você pode ter certeza disso. Quer ver? Você ouve às vezes na própria igreja. Na própria igreja. A mãe chega para o filho, a mãe. Tudo agora é igreja para você? Você não sai mais da igreja? Ah, tipo, você vai morar lá agora. Aí você fica quieto. Para Deus está sendo cruel. Para Deus você está sendo malvado. Por quê? Porque você está ignorando o sentido dessa palavra. E se você der crédito, você tomou. Eu lembro que a minha esposa, e minha mãe já morreu, e creio que ela está com Jesus, ela dorme com Jesus, mas ela não era de Cristo. Meu amigo, quando ela abria a boca para falar uma besteira que eu falo assim, alguma coisa que contrariava a minha fé, a minha esposa ficava até encolhida, porque ela era a metralhadora lá dentro de casa. Minha esposa não entendia, mas eu tinha que agir daquela forma, porque senão eu não estava querendo ver o bem dela. Não é que eu não amasse ela, mas eu tinha que mostrar que ela estava no inferno com os 2 pés cravados. Falei assim, essa é a fezinha da senhora. O dia que você sair dessa terra, ela vai abrir os olhos com o capeta e vai morar com ele para todo sempre. Talvez você se assuste com isso, mas em momento algum eu fugi da palavra de Deus. É aquela situação quando você está com seus amigos. Você vai agradar quem? Estão doidos para te tirar da presença de Deus. Eles estão doidos para te tirar as promessas de Deus. Às vezes a sua própria família. E você fala assim, acho que o fulano está certo.
Acho que estou meio bitolado, meio fanático, agora tudo é igreja. Você passou a ser cruel, malvado diante de Deus. Uma pessoa cruel e malvada, mesmo dentro da casa. Quando você vê aqueles amigos zombando da tua fé e você fica quietinho. Às vezes até concorda. Você está sendo malvado e cruel diante de Deus. Porque você está ignorando a voz de Deus para dar a mão aí a quem não está nem aí para Deus. Por isso que nós temos mais de 6 bilhões. E não é por falta de falar de Jesus não, hein? Internet, outdoor, rádio, televisão, falando de Jesus, e o povo não está nem aí. E se eu concordo com esse povo, eu que já conheço a voz de Deus, eu mais do que nunca serei o quê? Consciente de quanto eu estou sendo cruel e malvado para com o próprio Deus, por negar minha fé, ou por fazer média com quem quer que seja. Às vezes a pessoa vem me pedir um atendimento, ela vem me pedir um atendimento, ela fala, tem gente que fala e não quer ouvir nada, né? Primeiro tem gente, não, eu quero falar a história da minha vida, aí fala, 1 hora, quando o pastor vai falar, não, você vê, ela queria alguém que fosse malvada e cruel para que concordasse com ela. Aí a gente não concorda, não gostei desse pastor. Bem, ela não gostou, foi de Deus. Porque se eu estou passando por uma luta, por um perrengue, e encontro adeptos, eu estou sendo tão malvado, tão cruel, como essa pessoa está sendo comigo. Quem sabe que o que mais tem aí fora, infelizmente dentro da igreja, é gente para pedir para você desistir. Até de você. É assim mesmo. Não se iluda não. Tem gente pior do que você aí. Olha aí. Tem gente que não vou nem reclamar da vida, porque tem gente pior. Olha quem está te guiando. Uma outra pessoa malvada e perversa. Por isso que aqui diz no 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro. Então é malvado com malvado. Por isso que hoje nós temos mais de 6 bilhões que não estão nem aí para Deus. Mas são pessoas que estão lutando aí pelo verde do planeta, são pessoas que estão lutando, querendo que tenha comida na mesa dos outros. Tem gente até que faz doações gigantescas para que isso aconteça, mas quando se fala de Jesus, não. E olha, e se diante dos seus amigos, principalmente, você não apresentar a sua fé, porque você não quer melindrá-los, você está sendo malvado e cruel para consigo mesmo, quanto mais para com Deus. Pessoal, não tem como a gente fugir disso aqui. Não existe coluna do meio. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você abraça as promessas, vou conquistar, vou vencer, essa história está mudada, Deus é comigo, ou você vai ser um eterno fracassado dentro da casa de Deus e conduzido pelas vozes desse mundo. Já viu aquela história? O pastor não está aqui não, pode fazer. E a pessoa vai. Ela só esquece que Deus está ali. E esquece que o diabo também está ali, né? Ela só esquece disso. Que Deus está ali e o diabo também está ali. Então não tem como. Se eu me mostro infiel, para com Deus, eu sou malvado e cruel. Mas se eu me mostro de fé, aí as promessas vão se cumprir na minha vida. Então, ainda que os laudos estejam dizendo, vai morrer,
Satanás, está escrito que eu estou curado pelas pisadas do meu Jesus, então eu vou viver. Está todo mundo esperando aí a tua queda, a tua falência, o teu desemprego. Fulano, estão falando que você vai ser mandado embora. Essa voz é do inferno, né? E como é que fica a pessoa? Estou sabendo que vão te mandar. Fulano está doidinho para ver teu mal aí, estão falando mal de você. Como é que você fica aí? Se você ficar quieto, você é tão malvado como aquele que veio trazer a notícia. Se você manda esse para o inferno, você mostra a ele o espírito que está em você. Vai para o inferno aí, Satanás. Vai botar minhoca na tua mãe, na tua cabeça, na tua mulher. Vai para o raio que parta. Mas não vem roubar minha fé aqui não. Verdade. É verdade. Porque se eu não der ouvido à voz de Deus, esse perturbado vai tirar minha paz. É o que acontece. O perturbado, ele vem para que você não dê crédito à voz de Deus e ande segundo a voz desse mundo, que é a voz do diabo, que é o maior opositor da voz de Deus. Dê crédito à voz de Deus. Se a palavra de Deus diz, lá em João, sem mim, o próprio Jesus falando, nada podeis fazer, creia nisso. Se você quer ver um milagre, quer uma mudança, está lá em João 15:5. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Absolutamente nada. E se você desistir, você deu ouvido a uma voz que não é a voz de Deus. E a sua desistência vai estar gerando em você o que você plantou, a desistência. Então queira ver Deus. Conheça. Como é que eu posso ver Deus, conhecer Deus? Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho da Bíblia Sagrada. E eu creio que as coisas vão acontecer. Porque você vai estar, venha o que vier, vai ser da tua boca, está escrito. Foi o que Jesus fez com Satanás. Está escrito. Está escrito. Se a palavra, que é o propósito do domingo que vem, se esse propósito aqui, riquezas e honra estão comigo, ainda que você não tenha nada, mas se você entender que a riqueza e a honra está contigo, que a sua vida vai andar, que as coisas vão acontecer, se isso, essa voz estiver viva dentro de você, não vai ter cansaço, você não vai olhar para o tempo perdido, você só vai olhar para o que Deus te promete. Meu Deus, se é promessa do Senhor, então eu creio que essa situação aqui já se reverteu, porque a tua voz diz que estão comigo e bens duráveis. Então chega de escassez, chega de maus tratos, chega de miséria, chega de enfermidade, chega de problemas conjugais ou sentimentais para quem é solteiro. Então esse meu lado já está resolvido, porque é promessa tua. Amém, gente? Amém. Se eu não der ouvido a essa voz, eu vou ser conduzido por uma outra voz que vai estar gerando, em vez de bem-estar, dores, maus tratos, decepção, frustração. Ou você é, ou você não é de Deus. Ou você está, ou você não está com Deus. Mas queira andar com Deus. Amém? Seja um seguidor da voz de Deus. Pastor, eu preciso do envelope. Eu ainda não peguei esse propósito da Santa Ceia das riquezas. Aqui, você vai fazer um pedido. Você vai fazer um voto. Você vai fazer um pedido e um voto. E vai trazer no próximo domingo.